uso o discurso político para vocês entenderem o timing do mercado e usar esse timing do mercado, esse timing político-econômico, para tomar sua decisão. Quem entra agora pode pegar esse ciclo novo e esperar demais pode significar pagar mais caro depois. Gente, Trump sinalizou, o mercado está aberto e está começando a querer mais investidores. Investir na Flórida em 2025. O que o discurso do Trump para a Conferência dos Corretores pode te falar sobre isso? Eu sou o Oswaldo Júnior. Eu sou o Hugo Ota e esse é o podcast que conecta você ao seu futuro investimento na Flórida. Roda a vinheta! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o discurso do Trump para a Conferência de Corretores, que é uma conferência que tem todos os corretores dos Estados Unidos inteiro, e o que isso traz para você de oportunidade. Ou seja, se você está pensando em comprar casa, apartamento ou investir em aluguel de temporada, esse episódio é para você. E vamos lá, agora a gente vai mostrar um pouquinho de algumas partes do discurso do Trump e nós vamos comentar para vocês verem o quão bom isso é para o mercado de real estate, tá bom? Então eu vou colocar aqui um pedacinho do vídeo para vocês, o editor vai colocar na tela para vocês e a gente vai comentar logo em seguida, depois que vocês verem esse pedaço. A very special hello to everyone at the National Association of Realtors. I love people that are in the real estate business. I have a little bit of a proclivity for it. You play a vital role in helping Americans achieve the dream of homeownership, and together we will make the American dream more attainable than ever before. We are working to rapidly defeat inflation, which will bring down interest rates and put homeownership within reach of millions and millions for the first time in years. In April, inflation was just 2.1%. E aí, Oswaldo, o que você achou do presidente falando sobre o mercado e sobre os corretores? Primeiramente, ele nos diz uma coisa que nos honra muito, enquanto corretor de imóveis, ou realtors, como é conhecido essa profissão aqui nos Estados Unidos. Ele reconhece a nossa importância e isso é muito importante para cada um de nós estar se dedicando cada vez mais e fazendo um bom trabalho e atendendo, lógico, né, os investidores brasileiros e americanos, bem como pessoas de outros países. E como ele deixa claro aqui, fora isso que ele valoriza os corretores de imóvel aqui, porque sabe que é uma consultoria especializada que ajuda realmente vocês a fazerem um bom negócio, é importante ele falar que o direcionamento dele, que ele gosta disso, né, e que o direcionamento dele é para que muitas pessoas comprem a sua primeira casa aqui nos Estados Unidos, tanto quanto a nova geração de compradores, quanto os investidores. Isso fica implícito, tá? Então, o legal o governo está trabalhando para auxiliar esse primeiro investimento. Então, isso mostra que muito em breve o mercado pode virar de um buyer's market, que tem pouca gente comprando, para literalmente um seller market. Tem muita gente querendo casa, né? Querendo casa, e aí o pessoal começa a querer vender porque sabe que vai ganhar mais dinheiro com isso. E ele também fala, só pegando esse gancho do Hugo, né? Que de fato ele fala nessa importância da gente obter o primeiro imóvel. E existem aqui no mercado imobiliário, na economia americana como um todo, existem vários incentivos. É possível, por exemplo, um americano comprar a sua primeira casa aqui com 3% de entrada, 3,5% de entrada. Às vezes com nenhuma, né? Às vezes, existe algumas áreas, por exemplo, a área que tanto a gente fala, a questão de Ocala e Citrus, é uma região que ela é abraçada pelo USDA, e naquela região, uma vez a aplicação feita e aceita, a pessoa compra com 0% de entrada e só paga a primeira parcela daí a 45 dias. E a possibilidade
do brasileiro ou qualquer outro estrangeiro comprar aqui nesse país com no mínimo 25% de entrada, sem ter, eu sempre falo para os meus clientes, olha, você compra aqui com 25% de entrada, não precisa apresentar o seu imposto de renda brasileiro e mais. Eles não checam crédito, você não precisa ter comprado um alfinete sequer nesse país, com 25% de entrada e pouquíssimos documentos e simples documentos vindo do Brasil, é possível você comprar a sua primeira casa aqui, seja ela o primeiro investimento para você colocar para locação, ou no meu caso, eu comprei a minha primeira casa e eu moro nela até hoje, ou seja, os incentivos que o governo americano oferece para nós investidores é ótimo. Então vamos lá, vamos rodar mais um pouquinho desse vídeo para vocês entenderem aí o que ele falou. Much lower than expected and much lower than the previous administration, which set record levels of inflation. Likewise, income soared by 0.8% in 1 month, almost triple expectations and close to record territory. Mortgage rates are down. We're slashing unnecessary regulations, and we are working to pass the largest tax cuts and reforms in American history. Então, só para a gente ver agora. Então, além disso, além de tudo isso que a gente já falou, o que ele deixa claro é que a economia foi melhor do que era esperado, os juros começaram a descer. Então, literalmente, ele está construindo o cenário para que mude esse setor meio que parado agora do real estate e comece a movimentar de novo. Então, assim, o principal que eu acho, né, Oswaldo, da gente passar para eles, passar para vocês, é que, literalmente, eles estão entendendo que o mercado está um pouco mais parado e eles já estão tomando atitudes para que isso mude. Então, eles estão tentando que baixem a taxa de juros, eles estão tentando que façam algumas melhorias para que o mercado volte com força total. Então, esse é um ponto que a gente tem que sempre lembrar, né? Sim, até porque, como já dito várias vezes, a gente está no mercado do comprador e a gente precisa registrar. E o Donald Trump, ele está fazendo uma pavimentação de forma que o nosso mercado ele se acelere mais. Contudo, à medida que o mercado for acelerando, mais pessoas vão entrar nessa concorrência. O que faz a gente lembrar de que hoje é sim um momento especial, um momento bom para você comprar. Quer esperar a taxa de juros abaixar um pouquinho? Perfeito, é a sua estratégia. Porém, lá na frente, a gente, depois dessa pavimentação concluída pelo presidente e assim uma economia melhor, vai ter mais gente concorrendo contigo. É exatamente isso que o Oswaldo falou. Quando você espera, legal, eu quero chegar no menor juros possível com o melhor valor de casa. É igual dólar, nem sempre você acerta. Eu aposto você aí em casa. Tava procurando comprar dólar ontem. Vai comprar o dólar hoje? Putz, baixou. Que legal, que felicidade. Mas se aumentou, você vai estar pensando, por que eu não comprei ontem? É a mesma coisa. Só que aí tem uma hora que passa e você literalmente não consegue mais ter esse poder de compra que você tem hoje. Então, nós estamos numa tempestade perfeita, para o bom sentido. O dólar tem baixado, a gente teve esse lapso de IOF aí, então assim, não demore para começar, porque você pode não ter mais todos esses argumentos, todos esses itens aí a seu favor daqui um mês, por exemplo. Porque a gente, vamos falar assim, 80%, 85% dos clientes que eu atendo, talvez o Hugo também seja esse percentual, são brasileiros. E a gente, até olhamos hoje cedo, dólar 5,44 na data de hoje, onde a gente está gravando aqui, 7 de julho de 2025. É bom para estar falando dessa data para a gente consultar ele aí na frente, como que ele vai estar. Há 3 meses atrás, o dólar estava 6, chegou a bater 6,30 e as pessoas estavam comprando. Então, se você
tem a sua estratégia feita, 6,30 o cara está comprando, 5,44 o cara está comprando mais, está trazendo dinheiro, está tirando dinheiro aí, porque infelizmente, verdade seja dita, a gente não tem a melhor segurança jurídica no nosso Brasil. E vamos lá para mais um pedacinho, para vocês verem mais um pedacinho do discurso dele. Which will turbocharge our economy like never before. Nobody's seen anything quite like it. I want to thank the realtors for your support of the One Big Beautiful Bill, the most important piece of legislation in many years. This landmark legislation, in fact, will preserve the small business tax deductions that so many want and need. So many real estate agents are just demanding. It'll stop trillions of dollars in tax hikes on American families. Vamos parar só um pouquinho para vocês entenderem o porquê que isso que ele está falando é tão importante. É exatamente o que a gente falou agora. Se você diminui os juros, se você começa a aumentar emprego, começa a fazer a economia girar, tudo gira. Então vende mais carro, vende mais casa, faz tudo multiplicar. Então, o que ele está deixando claro é, gente, eu estou preparando a economia para ela dar um salto, para dar um boom. Então, se preparem para isso. Ou seja, quem tem hoje dinheiro, se prepara para isso. Resumidamente, quem tem dinheiro hoje já está fazendo bons negócios, tá? Já está comprando casas com muito desconto. Então, quando começar a explodir isso, o valor vai lá para a estratosfera, vai muito alto, e você só vai falar, tá bom, diminui um pouco os juros se você pagou financiado, vai lá, refinancia, você vai colocar mais dinheiro do que coloca hoje no bolso. É justamente isso que eu ia falar, e eu bato muito na tecla com os clientes nesse ponto. Hoje, um desconto que a gente eventualmente pode conseguir numa oferta de 40, 50, até 60, eu já consegui até 98 mil dólares para um cliente, quando depois dessa pavimentação pronta, né? Ou seja, quando o Donald Trump conseguir executar todo esse processo que ele está falando, esquece, não vai ter como conseguir mais esses descontos, quiçá 5 mil, 10 mil. Eu não estou aqui, Oswaldo, eu não estou aqui prometendo que eu vou conseguir desconto para ninguém, não. Contudo, o fato é que hoje, sim, está um momento excelente para comprar. Gente, entenda, eu brinco que independente de política, eu não estou te falando que o Trump está acertando tudo ou o Trump está errando tudo, independente de política, nós estamos falando que é o momento econômico. Então, você que está assistindo e não gosta do Trump, não tem problema, não tem problema. Fica aqui, conversa com a gente, fala aqui nos comentários o que você acha de tudo que isso está acontecendo. A gente está aqui, como o canal mesmo diz, para debater tudo isso. Então, se você tem alguma coisa que você não está gostando, por exemplo, do Trump, você quer que a gente discuta aqui, escreve aqui, deixa seu comentário e pode ser um próximo vídeo que a gente faça. Então, imigração, ele está batendo e você acredita que não deveria bater? Escreve aqui, comenta aqui, vamos conversar e vamos fazer isso um bate-papo. Mas a ideia é que ele está falando, gente, eu estou preparando o mercado para isso. Eu estou começando a isentar pequenos negócios para que sobe mais dinheiro para o cara comprar uma casa, para que sobe mais dinheiro para o cara reinvestir. Então, tudo isso é importante. Vamos para o próximo agora, para a gente não ter erro. And put more money in the pockets of home buyers by raising take-home pay for the typical family by an estimated $13,000. Think of that, $13,000. With your help, a record number of Americans will achieve financial independence and find a home that really fits their dreams and aspirations, something very, very beautiful. What you do is very beautiful. Thank you all once again. Have a great conference. Oswaldo, e o que você acha aí desses 13 mil que ele falou? O que significa isso pra gente? Um dos principais objetivos dessa pavimentação que o Donald Trump está fazendo aqui na economia americana, todos esses incentivos e tudo que ele está buscando regulamentar nessa nova lei, é para o americano, para a família americana, salvar em média
13 mil dólares. E 13 mil dólares é dinheiro nessa terra aqui. O que acontece é que, basicamente, se o americano ele não é acostumado a poupar na sua grande maioria, tá? Ele é acostumado a comprar. Então, é literalmente o consumismo. Então, se ele está salvando 13 mil dólares, na verdade, ele só está gastando em outras coisas que não imposto. E isso faz com que a pequena empresa comece a girar mais, que o comércio comece a girar mais e que no final toda a economia potencialize. Então, a promessa dele, é claro que por enquanto é uma promessa, a gente está vendo essa lei ser aprovada, mas a gente vai ter realmente o quão isso vai afetar a economia nos próximos tempos, né? Nas próximas semanas. Mas é uma promessa que tende a melhorar o mercado e melhorar a economia como um todo, né? Sim, lógico. E isso tem muito a ver com política. E hoje o Donald Trump tem todo esse histórico que o Donald Trump, ele ficou bilionário no mercado de real estate. Então, ele tem autoridade para falar sobre o mercado de imóveis americano. Ele tem essa autoridade. E, além disso, falando na parte política, hoje ele tem o partido dos republicanos, ele tem a maioria no Senado, a maioria na Câmara, a maioria dos governadores, inclusive aqui o governador da Flórida, ele é do mesmo partido que o presidente, ou seja, juntando todos esses aspectos, sim, isso vai ser uma boa. É lógico que tem toda uma estrada para ser ultrapassada aí, mas vai sim ser uma boa para o mercado de imóveis aqui nos Estados Unidos. E vamos lá, fazendo um resuminho, né? Para a gente entender. Cenário atual, tá? Então, juro alto com tendência de queda. Sempre a gente fala isso aqui para quem acompanha. Estoque dos imóveis estabilizando, ou seja, teve um pico, mas está começando a sair, porque os descontos são grandes e começa a vender essas casas que estavam no mercado. E a demanda por aluguel de temporada e moradia permanente continua em alta aqui na Flórida. Então, isso é legal para o investidor brasileiro que está querendo botar ou um Airbnb ou está querendo alugar sua casa por um longo tempo. A gente tem que, falando exclusivamente do aluguel de temporada, do Airbnb ou VRBO ou todas essas ferramentas que ajudam na alocação, hoje, a gente agora, cerca de umas 3 semanas, saiu um número oficial e a gente bateu mais uma vez 75 milhões de turistas, e desses 75 milhões de turistas visitando a Flórida, isso o número de 2024, 90% deles americanos. E o americano tem por si só essa tradição de sair do conforto da casa dele e vir para uma casa de férias. E essa história de hotel, muitos dos brasileiros, eu já vim para cá no começo, fiquei em hotel, logo depois eu já virei para uma vacation home, ficando aqui como turista. Então, é interessante esse mercado também, e a gente está aí com alguns lançamentos na região de Clermont, por exemplo, e podemos estar assistindo vocês nesse assunto também. E algumas vantagens para os brasileiros, tá? Então, o dólar está mais estável, isso é inegável, né? Por enquanto, mas está mais estável. A segurança jurídica que o brasileiro tem aqui, que é muito tranquila, a gente já falou isso em vários podcasts, não vamos ser repetitivos aqui. E o potencial de valorização com as eleições se aproximando. Então, assim, eu acho que ninguém tem dúvida de o quanto pode valorizar o seu real já convertido em dólar, quanto mais perto das eleições de 2026 chegue. Então, assim, corre. Eu sempre brinco com meus clientes, independente de política, corra. As eleições, tanto o Senado quanto o Congresso em geral, vão gastar muito nas eleições. Não é só o presidente, tá? E isso faz com que o dólar aumente, porque a gente não tem controle nas despesas. Então, tome esse cuidado. Tem aquela máxima, né?
traduzindo para o bom português, quem chega primeiro bebe água limpa. Ou seja, ainda há um momento, se a gente considerar aí essa virada que vai ter no mercado americano, esse momento agora, a pessoa que chega agora no mercado americano, ela sim vai beber a água mais limpa do que o cara que esperar, seja 6 meses, seja um ano. Porque quem entra agora pode pegar esse ciclo novo e esperar demais pode significar pagar mais caro depois. Não tem jeito. E aí o que a gente sempre fala, foca nas regiões que tem alta demanda de aluguel, nós vamos poder te ajudar com isso. A gente vai poder te falar, olha, esse lugar ou é aquele lugar, como ele disse, tem algumas regiões como Claremont, como Ovation, Winter Garden. Então, essas regiões são regiões que a todo momento tem aluguel. Todo momento, Mineola, todo momento você precisa de novas casas ali. Então, isso faz todo sentido. A gente sempre ajuda vocês com uma planilha para vocês verificarem qual é o preço de condomínio, qual é o preço de todas as despesas, para que aquele investimento faça sentido e você não tenha nenhuma surpresa lá na frente, tá? E nessa planilha, ela bem estruturada, uma planilha que a gente faz, a gente consegue ser o mais assertivo possível e sugerir a você, olha, investidor, ao invés de você entrar com 25%, entra com mais um pouquinho, porque você tem que pagar isso, isso e isso, e daqui a pouco, primeiro mês, segundo mês, provavelmente você já vai observar. O aluguel vai estar pagando 100% das suas despesas na casa. Como, por exemplo, se você financiou a prestação da tua casa, o condomínio da sua casa, eventualmente o CDD da sua casa. Ou seja, a gente consegue com essa planilha bem estudada, bem estruturada e alguns minutos de uma reunião com você, tá te dizendo o melhor caminho. E lembrando, usa o discurso político não como, eu amo Trump, eu odeio Trump. Usa o discurso político para vocês entenderem o timing do mercado e usar esse timing do mercado, esse timing político-econômico, para tomar sua decisão. Então aqui, a hora que o Trump fizer uma besteira, eu vou ser o primeiro a falar, gente, o Trump fez um monte de besteira aqui e isso aqui vai refletir no mercado, tá? Porque eu brinco que eu prefiro perder um cliente do que ganhar um inimigo. Então eu sempre vou ser bem sincero com vocês, mesmo que isso signifique que eu perca essa venda porque não é o momento de você comprar. Então a gente sempre vai ser o mais sincero, aliás, o mais sincero não, nós vamos ser sinceros ao extremo de falar, olha, não é essa hora ou é essa hora, tá? Então quando a gente efetivamente está falando, gente, o mercado tá virando, isso tá melhorando, acreditem, é porque literalmente o mercado tá num cenário muito bom para quem quer começar a investir aqui. Como eu sempre falo para todos os clientes que me procuram, a economia americana, independente de quem é o atual presidente aqui, o atual presidente do Brasil, independente de política, a economia americana ela sempre foi mais estável que a brasileira. Então, se você pode investir aqui, não perca a oportunidade. Gente, Trump sinalizou, o mercado está aberto e está começando a querer mais investidores. Então, se você tem interesse, venha para cá, venha conversar com a gente está disposto a te mostrar cada passo disso e te pegar literalmente na mão e te levar por cada oportunidade. Então, assim, venha, converse, vai ter o link das nossas redes sociais aqui embaixo, do nosso WhatsApp. Fico à disposição, assim como o Oswaldo. Vem para cá, vem investir com a gente aqui na Flórida. Então, obrigado mais uma vez por vocês estarem acompanhando a gente aí nesse episódio. Curta, compartilha e vem investir com a gente. Valeu, gente. Próximo episódio teremos um convidado especial, hein? Então, não perca. Bora!